Vem comigo, tu decoras todos os dígitos do pi. Brincadeiras. Hoje vamos falar do transistor de efeito de campo. Mas antes de tudo, não te esqueça de comentar, dar o seu like. Isso ajuda o canal a ser recomendado a mais pessoas. Se é possível, faça isso agora. Na verdade, não é se é possível, faça isso agora, né? Aqui nós transformamos o desconhecido no conhecido. Vocês sabem disso. Nós transformamos o não compreendido em compreendido. Sabem quão é difícil ler Malvino? Mas aqui você entende como se tivesses lido. Então, na aula passada nós vimos o transistor bipolar de junção, né? Esse daqui vocês conhecem. Viram lá que o transistor bipolar de junção era o dispositivo de corrente controlado por corrente. Era mais ou menos isso. Nós vimos que a corrente da base era ligeiramente pequena. Mas para quem foi praticar, calculou, percebeu que a corrente da base não era pequena, não. Em algum momento ela estava na ordem de 1000 A. E 1000 A numa corrente próxima de zero. Não. Para a eletrônica, essa corrente para nós é grande. Na ordem de 1000 A. Então, viram nem que não era possível controlar mesmo a base não tinha aquela corrente esperada. Então, para nós não termos uma dissipação, porque nós temos uma dissipação, viram lá, né? Normalmente a base, lá na base, nós tínhamos uma resistência em série com uma fonte. Vocês já sabem, se tem uma resistência em série com uma fonte, temos uma dissipação de potência. Corrente ao quadrado vezes resistência dá potência. E já temos, vocês já sabem que resistências fazem o quê? Criam uma dissipação de potência. Então, nós já temos perda de energia no início. Tá bom? Nós já temos perda de energia no início. Então, como não ter essa perda? É saber responder essa questão. Será que é possível construir um dispositivo que não consome corrente na entrada? Ou seja, que não depende de corrente na entrada, não consome energia na entrada? Será? Então, te convido a tentar responder essa questão. Eu sei que alguns gênios, eu sei que um de vocês já viu aqui. Não. Vocês já sabem que a corrente é zero quando a resistência é infinita. Ou seja, nós dificultamos mais a passagem da corrente para que não haja corrente. Então, um de vocês já veio aqui a me dizer que a impedância de entrada deve ser extremamente alta. Você está certo, você é gênio. Ou podemos controlar apenas a entrada por uma tensão. Na verdade, você é gênio. Eu nem esperava você responder essa questão. Enfim, então, dado isso, nós vamos passar aqui entender, né, como é que esse JFET funciona, né? Então, existem muitos transistores de efeito de campo que eu vou gravar se vocês forem a pedir, o MOSFET E, o MOSFET D, se vocês forem a pedir, né? Depende do engajamento. Mas hoje vou falar de um em particular, o JFET, o FET de junção. Eu acredito que é o que mais precisa, né? O FET tem, na verdade, 4 terminais. Tem a porta, na verdade, é a entrada, né? Green. Então, temos porta, temos dreno, né? Onde são despejados os elétrons. Temos a fonte, onde são gerados os elétrons. Na verdade, aqui tudo é intuitivo, né? Então, o FET, o JFET, né? Tem 4 terminais. É junção, é FET de junção. Field Effect Transistor Junction. Uma coisa assim. Não falo inglês. Então, temos aqui duas portas. Duas portas por quê? Para manter o controle perfeito. Mas nas nossas lojas, comumente nós não encontraremos um FET com 4 terminais. Normalmente vamos encontrar um FET com apenas 3 terminais. Tá bom? Esse você vai encontrar com tamanha facilidade. Mas o melhor é aquele com 4. Com 2, né? Com 2 portas. Ok? E é mais ou menos isso que eu queria te mostrar, né? Acerca da representação do FET, né? O N no meio indica o canal, né? Está a dizer que esse FET aqui é de canal M. Se fosse P no meio, seria de canal P. Aqueles Pzinhos que estão lá fora, na verdade, foram colocados só para direcionar a corrente, né? Vocês sabem que deve haver uma certa diferença de cargas para que saia de um certo ponto para outro. Então nós colocamos algumas lacunas lá que vão representar a porta para ver essa mini diferença de cargas, tá bom? É mais ou menos isso, vocês já viram lá no TBJ como é que funciona. Então vamos ver aqui também.
algumas correspondências, né? Algumas relações que nós podemos fazer com o bipolar e o J-FET. Nós vimos que o emissor injetava elétrons da base. Agora, o que vai acontecer? O source vai ter a mesma função, mas vai injetar elétrons no coletor, né? Então, as setas vão indicar funções semelhantes, né? Coletor é o dreno. O dreno vai fazer o quê? Vai coletar elétrons da fonte, S, né? São essa função, né? A função segue essa relação daqui. Eu não gosto de explicar coisas banais, né? Então, vamos ver aqui também a polarização, né? Do circuito. Temos aqui o gate. O gate sempre deve estar polarizado reversamente, tá bom? A porta no JFET, eu disse JFET, não falei de outro tipo de transistor. Deve ser polarizado reversamente para que funcione normalmente, ok? A porta, ou seja, o drain também deve ser polarizado reversamente, porque por si só não tem corrente, viram lá, ideia do TBJ, não tem corrente, a corrente que está lá no drain vem da fonte, ok? Então deve ser polarizado reversamente para que ele conduza apenas aquela corrente que lhe foi dada. Something like that. Então, dado isso, nós vamos passar aqui, né? Eu vou mostrar o tal dito efeito do campo. O que é isso de efeito do campo, né? Então, quanto mais negativo for a tensão porta-fonte, né? A tensão entre a porta e a fonte, esse VGG aqui pode ser VGS. Então, quanto mais negativo, o que vai acontecer? Nós teremos a camada de deflexão aqui, ou seja, maior camada de deflexão, então vamos deixar essa região de condução muito estreita, né? Então, deixando essa região de condução muito estreita, nós não teremos corrente daqui até lá. Fixem essa ideia que eu trouxe aqui, né? Vocês viram aqui, eu aumentei o VGG, o que aconteceu? Aumentei negativamente, né? Fechou-se essa região aqui, não houve condução. Fixem essa ideia aqui, e quando nós formos a ver a curva de, não vou dizer o nome, lá em frente, vocês vão perceber a relação daqui, tá bom? Fixem essa ideia. Então, o TBJ IB, no TBJ, IB é a grandeza de controle, né? A tensão na base, a corrente na base que controla a corrente na saída. Enquanto aqui, a tensão da porta-fonte, VGS, é a tensão que controla a corrente na saída, tá bom? É mais ou menos essa diferença básica, né? Disso. Então vamos aqui aos símbolos. Normalmente eu acredito que o teu teacher, né, o teu professor, colocou aqui essa setinha que estou a colocar aqui, que eu coloquei aqui daqui de baixo. Na verdade, na minha biblioteca só tinha essa aqui. Eu queria que ela também do meio. Então, normalmente o professor colocou essa setinha do meio, nada mal. Então, quando a seta está a apontar para a placa, nós chamamos canal N. Quando a seta está a sair, canal P. O sentido das correntes é mais ou menos aqui. Normalmente, para frequências muito altas, né, ou muito baixas, a fonte e o drain são independentes. Posso levar esse, deixar lá, esse deixar aqui. Mas usa essa ideia, não anda a baralhar a sua mente, né? Então, como vimos lá, a relação entre as correntes, IS é igual a IG mais ID, tá bom? O sentido das correntes, fixa esse sentido das correntes quando estiver no circuito, senão vais falhar o sinal, né? A corrente faz o quê? No canal N, a corrente entra da porta, entra do dreno e sai da fonte. No canal P, a corrente faz o quê? Entra da fonte e sai da porta e sai do dreno, tá bom? É mais ou menos isso. Já entendemos, né? Já vimos qual é o símbolo do JFET. Agora vamos falar das curvas, né? Então vamos aqui, a primeira curva que nós vamos falar é a curva do drain, né? A curva do drain é mais ou menos essa daqui. Vai crescer, né? Vai atingir o seu valor máximo de corrente, né? Atinge o seu valor máximo de corrente no ponto VP, né? Esse VP aqui é a tensão, chamada de tensão de constrição, né? É a tensão que separa as duas regiões, veremos daqui a pouco. Então, essa é a curva característica do dreno e a relação à tensão dreno-fonte. Então, se for a ver aqui, né? Essa curva que está muito embaixo aqui, faz o quê? O VGS, temos aqui, eu chamei isso aqui de VGS off, né? É onde isso desliga. Vimos lá naquela animação que eu coloquei que a camada de deflexão aumenta quanto mais negativo for
o VGS, atenção porta-fonte. Então veja só, mais negativo é o que vai acontecer, vai desligar. Se for a ver aqui, nesse gráfico aqui, a corrente do drain é aproximadamente o quê? Zero. Porque aquela camada de deflexão fechou. Ok? É mais ou menos isso, né? Se for a ver aqui, essa parte aqui, onde as retas parecem horizontais, aqui parecem horizontais, essas curvas parecem horizontais, nós chamamos de região de fonte de corrente, tá bom? É região de fonte de corrente. Me desculpa, eu não estou a usar os termos que o teu professor ensinou, mas agora esquece aquilo, estás aqui comigo, aprenda assim e vai se dar bem. Você vai entender com tamanha perfeição como isso funciona se usar essa ideia. Não baralha a sua mente. Então, essa região aqui onde as retas são quase horizontais, nós chamamos de região de fonte de corrente, onde o FET funciona, o JFET, né, funciona como se fosse uma corrente. Aqui, vocês conseguem ver aqui, né, podem ver que isso aqui está se assemelhar com uma reta, né? Está se assemelhar com uma reta de tensão ou de corrente em relação à tensão. Se for ver uma linha reta onde isso aqui podemos ver que parece uma reta da resistência, né? Aquela curva, aquela reta ômica linear, né? Então, aqui, essa região, né, já que se assemelha com uma reta de Ohm, posso assim dizer, né, são termos que estão a me faltar. Então, nós vamos chamar essa região de região ômica, né, onde essas retas se aproximam da reta linear, nós vamos chamar o quê? De região ômica. A parte horizontal, nós vamos chamar de região de fonte de corrente, tá bom? Então, quando VGS é zero, né, nós vamos atingir a nossa corrente máxima, ok? Nesse JFET, nós temos corrente máxima. Temos corrente máxima. Mas naqueles dois tipos de efeito de campo, que é o MOSFET E e o MOSFET D, nós não temos corrente máxima. Mas, desculpa por comentar isso, ainda não estudamos. Isso vai depender de você, se eu gravo ou não o próximo vídeo, os próximos vídeos, tá bom? É mais ou menos isso que eu queria trazer aqui. Essa parte de baixo, né, onde a corrente é quase zero, onde desliga, né, onde o transistor desliga, nós chamamos de região de corte. Temos aqui horizontal, fonte de corrente, aqui, região de corte. Essas retas aqui, quando se aparecem vertical, você já sabe isso aqui é região de ruptura, isso aqui, né? Essas correntes aqui são correntes no sentido reverso, na verdade, mas não foi projetado para isso, vamos desculpar. Então, o VP, né, está aqui, se for a ver, VGS só é menos 4, o VP aqui é o quê? É 4. Ou seja, VP é igual a V modo de VGS off, tá bom? Anota isso. VP é igual a modo de VGS off. VP é o que separa a região ômica da região de fonte de corrente. É chamado de tensão de constrição, ok? Tensão de constrição, ok? Vamos aqui também, eu vou te mostrar aqui a curva de transcondutância, né? A curva de transcondutância, né? As demonstrações são tafos, né? Então eu não vou passar aqui nenhuma demonstração, são fórmulas, na verdade. Trago a teoria, o funcionamento, mas demonstração das formas já é questão de matemática, não sei eu. Ok. Temos aqui a curva de transcondutância, né? Se forem a ver aqui, ID, agora IDSS, o que é essa forma que eu coloquei aqui, se assemelha com uma função quadrática, né? Então teremos aqui uma curva quadrática, mais ou menos essa. Está aqui à esquerda, porque nós vimos que as tensões da porta são negativas. E quando atinge zero, nós temos a nossa corrente máxima. Essa corrente máxima é chamada por IDSS. É a corrente quando VGS é zero. Temos IDSS quando VGS é zero. Podem fazer a correspondência aqui, matemáticas, vocês sabem. Então, VGS só é onde desliga. É mais ou menos isso. Não se esqueçam dessa curva. Anotem tudo que está aqui, né? Essa curva de transcondutância. Dado isso, vamos aqui fazer algumas aproximações, né? Para o JFET, né? Vamos aqui à primeira aproximação. A aproximação de fonte do corrente, né? Já vimos lá, eu falei de dois tipos de região. Temos região ômica e região de fonte de corrente. Então, a região de fonte do corrente, né? A corrente da porta é aproximadamente zero, vemos lá. Então, temos aqui, podemos substituir o transistor como uma fonte de corrente, como uma corrente ID, né? E drain. Ok? Podemos substituir o transistor como uma fonte de corrente. Quando substituir é quando VDS é maior que VP. Né? Você vai calcular, vai encontrar VDS maior que VP. Mas isso só é válido quando essa relação aqui de comparação, né? VP é a tensão de constrição. Quando o VGS é zero.
quando essa tensão da porta-fonte é zero, né? E temos aqui também essa outra aproximação. Podemos também, RGS, desculpa, não falei aqui, RGS que está aqui, tanto aqui. RGS é a resistência que nós temos que deve ser muito, extremamente alta, muito grande, né? Então, quando essa resistência é extremamente alta, a corrente aqui será aproximadamente zero, né? Vimos isso. Então, vamos usar o modelo equivalente ôhmico, ou seja, é ôhmico, então nós vamos substituir o transistor como se fosse uma resistência. Estão a ver? Isso daqui, então vamos substituir com uma resistência RDS, né? Dreno source, dreno fonte. Então, modelo equivalente ôhmico. Nós vamos usar esse modelo quando VDS é menor que VP. Então, como calcular? Nós vamos calcular RDS usando dessa forma. RDS é igual a VP dividido por IDS. Antes de passarmos para os exemplos, né? Vou aqui falar também da tensão de constrição proporcional. O famoso VP'. VP é a tensão de constrição. Separa a região ôhmica da região de fonte de corrente. O VP' também tem a mesma propriedade, mas é a tensão de constrição proporcional. Tá bom? Então, nós vamos usar VP' quando VGS é diferente de zero. Se for a ver aqui, eu coloquei, isso aqui é uma curva ôhmica, né? Se for a ver aqui, se é uma reta aqui, né? Quer dizer que, desculpa, aqui devia ser VDS, né? Porque eu tirei uma parte daquela curva do dreno, desculpa, foi uma falha. Ok? Então, RDS é igual a VP dividido por IDSS, igual também a VP' dividido por ID. Porque vocês sabem, aqui a resistência é constante. Então, essa relação aqui é válida. E copie essa relação porque você vai precisar. E se você ver esse gráfico aqui, tudo que está aqui, peço que copies, porque é muito importante, você vai muito precisar. Tipo, te dá mais ideia da coisa, né? Do que só fórmulas colocadas aleatoriamente. Tá bom? Então, isolando aqui, o nosso VP' será igual a RDS vezes a corrente do dreno. Tá bom? É mais ou menos isso. Agora, já estamos prontos para praticar. Mas não estamos prontos. Por quê? Nós ainda não sabemos decidir qual é a região de operação. Então, primeiro, né? Tu vais fazer o quê? Tens que calcular a resistência porta-dreno, RDS. Calcula, sempre. Pegar o circuito, calcula. Esse dado você sempre terá. Datasheet vai te fornecer, ou o teu professor vai te fornecer. Calcule a tensão de constrição proporcional, também tens como calcular. E depois faça essa comparação. Se VDS é maior que VP', use o modelo fonte de corrente. Se VDS é menor que VP', use o modelo equivalente ôhmico. Só isso você precisa saber. Pausa o vídeo, copia. Só isso você precisa saber. Então, dado isso, podemos praticar. Então, temos aqui a questão, dizem que qual é a tensão do dreno fonte quando VGS é zero? Quando VGS é zero. O que nós vamos fazer aqui, primeiro, né? Vamos percorrer a nossa malha, né? Queremos a tensão dreno fonte, VDS, dreno fonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa malha aqui para achar essa tensão. Então, vamos ficar aqui com 10, né? Menos 0,1, que é 360, vezes a corrente do dreno que passa por aqui, né? Menos VDS. Temos uma outra coisa aqui? Não. Igual a zero. Então, aqui vou isolar. VDS é igual a 10 menos 360 vezes ID. Tem ID? Eu não. Então, mas lembro dessa forma que eu coloquei lá na curva de transcondutância. ID é igual a IDS vezes 1 menos por aqui, é isso aqui. E os dados já me deram aqui. Esse dado sempre terás, ou o datasheet, ou o professor vai te dar. Ok? Então, vou calcular aqui ID. Vamos perceber que ID é igual a 10 mA. Ou seja, sempre que VGS é zero, ID é igual a IDSS. Mas ok, pode usar a forma para evitar decorrebas toda hora. Então, dado isso, já podemos calcular a nossa corrente. Coloquei aqui a unidade porque aqui não temos quilo, só para não falhar já é, porque eu acredito que estás com a máquina a comparar. Isso é positivo. Então, temos aqui VDS igual a 6,4 volts. Tenho a certeza? Não. Isso que estou a fazer, né, é redução ao absurdo, né? Isso que eu estou a fazer é que se chama redução ao absurdo. Eu considerei modelo de fonte de corrente para calcular, né?
estou a considerar o modelo de fonte de corrente, não considero a resistência. Então sempre use o modelo de fonte de corrente para começar. Porque se você começar com resistência, vai estar a fazer trabalho, chama de trabalho de maragonha, desculpa. Então, é mais ou menos isso. Depois daqui, se for a ver, se VGS é 0, você só compara com VP. VP é o quê? É o modo de VGS off, é 4. VDS é maior que VP, sim. Então, esse modelo de fonte de corrente escolhido está certo. Então, passamos para outra questão. O que acontece? Nessa outra questão, para quem é mais prestativo, troquei aqui a resistência de 360 ohms para 3,6 kΩ. Então, o que nós vamos fazer? A questão é a mesma. Então, eu vou fazer o quê? Vou aqui também, né, percorrer essa malha aqui. A fórmula é a mesma, está aqui. E o que nos falta é ID. Aqui, ID agora 10 mA. Colocando aqui, vamos ficar com menos 26 volts. Menos 26, já sabemos que VP é 4. Menos 26 é menor que 4. Logo, o modelo de fonte de corrente que nós usamos aqui não é aceitável. Só podemos usar o que é modelo equivalente ôhmico. Então, tudo que nós fizemos aqui, ou seja, essa redução ao absurdo, escolher um modelo, é absurdo, né? Porque nós estamos a escolher um modelo que nem sabemos qual a resposta seria. Se nós encontramos resultados absurdos, passamos para o outro. Então, encontramos resultados absurdos, vamos passar para o outro. Esse termo absurdo eu encontrei no Malvino. Vocês não vão acreditar, é só ler, mas é onde encontrar também absurdo. Então, nós vamos fazer o que? Substituir o transistor por uma resistência RDS. E RDS agora VP por IDSS, isso daqui, encontrei 0,4 kΩ. O que eu vou fazer aqui? Vou percorrer essa malha aqui. Só isso. Então, percorrendo aqui, vou ficar com 10 menos 3,6 vezes ID do dreno, menos aqui, ficamos com isso. Isolando ID, vamos ficar 3,6 mais RDS. RDS já calculamos aqui, 0,4, 2,5 mA. Ok, dado isso, o que querem? Querem a tensão dreno-fonte. Dreno-fonte é a tensão na resistência RDS. R dreno-fonte. Tá bom? Então, vou fazer o que? A corrente que passa por aqui vezes o que? A resistência, só isso. E ficamos com isso. 0,4 vezes 0,5 vai dar 1 volt. Ok? Para quem é expert, né? Já viu aqui. Não temos nada, não havia necessidade de achar corrente, era só usar divisor de tensão. Mas eu queria te mostrar, né? Passo a passo. Ok? É mais ou menos isso. Essas coisas que eu fiz. Passamos para outra questão. Aqui dizem que qual é a tensão do dreno fonte quando VGS é menos 5? Ok? Quando VGS é menos 5. Então, aqui, né, eu te convido a pensar, né, desculpa. Eu te convido a pensar antes de resolver exercício. Tudo que foi colocado aqui foi proposital. Então, te convido a pensar antes de resolver exercício. Se for já ver esse exercício aqui, temos aqui VGS off é menos 4. É onde o FET desliga. Mas aqui dizem o quê? VGS é menos 5. É possível funcionar? Não. Se forem ver aqui a curva de transcondutância, até aqui diz VGS aqui é 0. No VGS off a corrente é 0. E VGS off aqui, para o nosso caso, é menos 4. E o menos 5 está mais ou menos aqui. Menos 5. Qual a corrente? É 0. Óbvio, né? Tá vendo? Nem calculei. Pensei. Ok? Então, antes de resolver o exercício, pense antes de resolver, tá bom? Tudo que está aqui foi preparado, então eu não vou parar para andar a observar coisas desnecessárias. Então, temos aqui 10. Aqui estamos a percorrer essa malha aqui, né, para achar o VDS que estão a pedir. Fica 10 menos 3,6 vezes a corrente do dreno, que é 0, menos V dreno fonte, igual a 0. Isolando aqui, vamos ficar com VDS igual a 10 volts. Você está terminado? Porque eu pensei. Passamos para outra questão. Aqui, dizem que qual é a tensão do dreno fonte quando VGS é igual a menos 2,2. Okay? Já que a questão é a mesma, eu aqui fiz a questão de calcular RDS, né? Logo no início. Então, VGS é menos 2,2. Quando VGS é menos 2,2,
já é diferente de zero, então nós devemos usar a tensão de constrição proporcional, né? Veja se é diferente de zero. Então o que nós vamos fazer aqui? Percorro aqui a minha malha de saída para achar dreno fonte. 10 menos 3,6 vezes 0,1, está aqui. 3,6 vezes GD, né? Menos VDS igual a zero. Isolando aqui, ficamos com isso. E calculando lá, ID que nos falta, né? A variável aqui. Vamos ficar com isso, 2,025 mA. Substituindo aqui, vamos ficar aqui com VDS igual a 2,71 volts. Ok? Encontramos isso. É redução absurda. Nós usamos fonte do corrente. Eu disse sempre no início uso fonte do corrente. Então vamos aqui calcular a tensão de constrição proporcional, que é o VP', vai ficar 10 vezes D. Encontramos 0,81. Compara. VDS é maior que VP'? Sim. Se é maior, então o modelo usado é verdadeiro, é correto. Então VDS é igual a 0,81 e o modelo usado é o modelo de fonte de corrente. Muito obrigado e até a próxima. Se precisares de vídeo sobre MOSFET, no modo de deflexão, no modo crescimento e intensificação, o que vai dizer são os comentários que vocês vão deixar. Se for haver mais de 10 comentários de MOSFET, eu vou gravar. Vou sim. Até porque as aulas já estão preparadas. Eu já desenhei todos os circuitos, tudo que eu preciso é só ficar, organizar e falar. Ok? Só falta o roteiro apenas. Tchau. Desculpa, falei muito hoje.